Esse foi o melhor resultado da história da seguradora. Além disso, ela anunciou mais um pagamento, novos dividendos. Nesse vídeo a gente vai estudar esses números, fazer análise fundamentalista, calcular preço teto, preço justo e no final do vídeo gerenciamento de risco, que é o mais importante para o investidor. Caixa Seguridade com código de negociação CXSE3 na Bolsa de Valores, e do momento que ela fez o IPO lá em 2021 até agora, a empresa ofereceu um retorno muito bom de 86% contra um retorno de apenas 7% de Bovespa, que é o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na empresa se transformou hoje em R$1.900, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando também que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Esse foi o melhor resultado trimestral da história da Caixa Seguridade. O resultado ele veio tão bom que logo na abertura, e mesmo com o Ibovespa em uma queda forte, ela era uma das poucas ações que registrava alguma alta, e além desse ótimo resultado, a empresa também anunciou um novo pagamento, quase R$1 bilhão em forma de dividendos, o que torna o pagamento melhor ainda, porque dividendo ele é livre de tributação, é livre daqueles 15% de imposto de renda. E logo na abertura da apresentação, na mensagem da diretoria, já é destaque esse lucro de mais de R$1 bilhão, que é o melhor resultado histórico trimestral da Caixa Seguradora. A companhia também aprovou essa distribuição de 930 milhões em forma de dividendos, e isso equivale a 92, quase 93% de todo o lucro da empresa nesse trimestre. Então, num comentário rápido, talvez esse seja um dos principais motivos do Barsi ter investido nas ações da XSE3, porque ela desde o começo, mesmo quando ela não trazia resultados tão legais, tão fortes como esse, por exemplo, ela sempre mostrou um apetite muito grande. A gente já viu em outros vídeos, no estudo e na análise fundamentalista dela, toda a vontade que ela tem de distribuir. Na maioria dos trimestres ela sempre distribui 85, 90, até mais do que isso, de tudo aquilo que ela lucra. Então, na minha opinião e no comentário pessoal, o Barsi talvez não tenha migrado de BB Seguridade para a Caixa Seguridade muito focado nessa questão de valor nominal, preço de cotação. Talvez ele também tenha enxergado que uma empresa muito nova na Bolsa de Valores, de um IPO recente, mas que já começa com apetite e um fôlego, uma vontade muito forte de distribuir quase tudo aquilo que ela lucra para quem é sócio e para quem é acionista. Isso é muito do perfil dele e faz todo sentido para mim. Esses quase R$1 bilhão, eles correspondem a 31 centavos por ação. Esse valor é líquido, não tem incidência de 15% de imposto de renda, como no caso de JCP, e para ter direito a esse recebimento, o sócio ele vai ter que estar comprado nas ações no dia 3 de janeiro do próximo ano. O pagamento desse dividendo vai ser no dia 17 de janeiro. Então é bom que já começa o ano com Datacom, recebimento de dividendos. 2025 promete, eu estou profetizando aqui para todo mundo. Deixa no comentário aí, escreve: 2025 vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser o melhor ano dos meus investimentos e vai ser recorde de dividendos. Vai chover pagamento na conta. Ficou uma frase longa, mas vale a brincadeira, vale o intuito e vale também a fé e o foco de cada um. Olhe agora para o resultado da empresa no comentário rápido. Ela é a única empresa do lado do Banco Itaú que trouxe um resultado tão bom, tão acima da expectativa, que ela tirou nota 10. Ela conseguiu zerar em todas as linhas. A Caixa, assim como Itaú, ela não trouxe nenhum ponto de atenção, nenhuma linha do balanço dela é para deixar o investidor preocupado. Pelo contrário, foi um excelente balanço. Nos destaques, o lucro da empresa cresceu 10% na comparação anual, a receita operacional cresceu 4% e o ROI atingiu quase 63% ao ano. E quando a gente abre cada linha da operação dela, o desempenho ele foi melhor ainda. O habitacional cresceu 13%, o residencial cresceu 13%, prestamista também cresceu 13%, assistencial ele cresceu 25%, previdência 12% e consórcio 13%. Então ela não só cresceu em todas as linhas da operação dela, ela tirou nota 10 em tudo. Como a Caixa Seguridade, ela conseguiu crescer mais de 2 dígitos, mais de 10% em todas as operações. Em prêmios emitidos, aqui a gente fala de negócios de risco, o crescimento
crescimento na comparação anual, terceiro trimestre do ano passado com o terceiro trimestre desse ano, ele foi de 8% e fora isso, prêmios ganhos também teve um crescimento de mais de 6% na comparação anual. No acumulado desse ano, tanto em prêmio emitido quanto em prêmio ganho, a Caixa Seguridade tem um resultado melhor do que quando a gente compara no ano passado. E ainda em negócios de risco, a sinistralidade voltou ao normal, na realidade até melhorou. Se a gente compara os trimestres lá de trás, o segundo tri desse ano, ele não é uma base de comparação muito legal, teve impacto, teve não recorrente, teve toda aquela situação do Sul, que inclusive vai prejudicar aqui o resultado do ano todo, mas no trimestral a gente vê que a seguradora já voltou para patamares normais e a sinistralidade baixa, junto com o aumento no prêmio emitido que a gente acabou de ver, é o que contribuíram para uma receita e para um lucro recorde nesse trimestre. E mais, em negócios de acumulação, a receita operacional ela cresceu 17%, e quando a gente olha para a margem operacional desse negócio, que é de acumulação, ela cresceu 22% no período. Foi um crescimento muito robusto da Caixa Seguridade nesse negócio de acumulação. No acumulado do ano, a receita operacional cresce 20% e a margem operacional cresce quase 22%. Outra coisa, negócio de distribuição, que é uma linha de operação dela, que é muito promissora, tem bastante potencial de crescimento aqui. A receita de corretagem cresceu mais de 12% e a margem operacional cresceu mais de 11%. No acumulado do ano, tanto receita quanto margem, eles têm uma alta de mais de 13%. Então, até agora, a gente só viu a empresa crescendo mais de 2 dígitos, tanto em receita quanto em margem, e isso reflete um pouco o porquê desses múltiplos altos, o porquê de um PL talvez um pouco mais alto do que as outras seguradoras. Esse crescimento todo, ele justifica esses múltiplos um pouco acima. Indicador operacional, ele também voltou ao normal. Toda vez que a gente fala do ramo de seguros, o que você que é sócio tem sempre que acompanhar é o índice combinado. O índice combinado, ele é o mais utilizado, talvez o indicador mais rápido que a gente tenha para olhar e ter uma ideia de como está a eficiência operacional, como está a operação e se a seguradora está piorando ou se ela está melhorando. Algo muito parecido com o índice de eficiência do setor bancário, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a lógica e a ideia da coisa ela é muito similar. Quanto menor, melhor. Aqui ele subiu bastante no segundo trimestre desse ano, quer dizer que se ele subiu, piorou e a empresa ficou menos eficiente. A gente teve não recorrentes, de lá para cá a empresa já corrigiu tudo isso e ela se tornou mais eficiente. Esse índice combinado caiu nesse trimestre. Resultado operacional e resultado financeiro. Nessa imagem, a gente vai dividir ela em duas, porque tem bastante informação. Do lado esquerdo tem o lucro líquido, e quanto o resultado operacional e quanto o resultado financeiro contribuíram para essa linha final. A gente já viu que o resultado financeiro ele piorou, faz muito sentido, Selic em baixa, fica difícil de extrair mais de renda fixa e de aplicação, apesar de que a Caixa nesse trimestre ela já melhorou, mas a gente já vai falar desse lado. Então o resultado financeiro ele saiu de 298 e veio aqui para 283, então o resultado financeiro ele teve uma queda na comparação anual, porém o resultado operacional ele subiu e acabou compensando essa perda do lado financeiro. Comentário rápido, desde o ano passado, quando a gente já trazia que o resultado financeiro das seguradoras ele iria cair, muita gente dizia que não, que seguradoras elas não têm um impacto cíclico por conta de fator externo. Nesses mesmos vídeos a gente trazia que uma seguradora que é boa, ela é uma boa empresa e o operacional dela roda ok, no momento que elas têm essa queda do resultado financeiro, o resultado operacional ele costuma compensar. Então é isso que a gente está vendo na Caixa, uma excelente empresa, o operacional está rodando muito bem. No momento que o financeiro cai do ano passado para cá, o operacional ele sai de 618 e vem para casa de 722. Caso ela não fosse uma boa empresa e não tivesse entregando operacionalmente, aí ela estaria em maus lençóis, porque daí além do resultado financeiro em queda, a gente teria o operacional também em queda. E mesmo com essa queda do resultado financeiro, desse lado direito que a gente vai olhar agora, nessa linha azul dá para ver que a rentabilidade trimestral das aplicações que a Caixa tem, ela vem em queda. No ano passado estava acima de 11%, nesse ano é de 10,9%, porém a Caixa ela melhorou bastante do lado de dentro e nessa linha escura dá para ver como ela capitalizou mais, como ela conseguiu investir melhor e a rentabilidade das aplicações dela, aqui o indexador é o CDI, ela subiu bastante. Antes ela aplicava muito mal, tinha uma rentabilidade de só 83% do CDI e de lá para cá ela melhorou bastante. Hoje ela consegue extrair quase 100% do CDI e se ela não tivesse melhorado tanto, muito provavelmente esse resultado financeiro que já vem em queda do ano passado para esse, ele teria sido pior ainda. Só não foi pior, porque a empresa investiu muito bem nesse trimestre, tirou quase 100% do CDI, muito acima e muito melhor do que ela fazia antes. Quando a gente pega todos esses números e junta, a gente tem um resultado consolidado, sempre na comparação anual, terceiro tri desse ano com terceiro tri do ano passado, receita operacional cresceu, o resultado de intermediação cresceu,
receita de comissionamento cresceu, parte de custos aqui também não ficou para trás, cresceu bastante, mas é compensado pelo crescimento de lucro e crescimento de receita, despesa operacional caiu 75%, resultado operacional crescimento de 12%, financeiro melhorou 114% e o lucro líquido contábil, a gente já viu o gerencial também no início do vídeo, ele cresceu quase 12%. As ações da empresa nesse ano, elas têm uma alta de 11% e coberta por 12 casas ou 12 analistas. A Caixa ela tem 8 recomendações de compra, 4 recomendações de manutenção e nenhuma recomendação de venda para a empresa. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. A gente pega a DRE da empresa no maior histórico possível e eu coloquei a DRE dela numa ótica trimestral porque senão a gente vai enxergar praticamente uma linha reta e aqui dá para ver um pouco melhor o que ela entregou, até porque ela tem pouco tempo. O segundo trimestre desse ano o resultado ele foi muito ruim, mas por conta de não recorrente, e nesse trimestre a empresa bateu o recorde de melhor resultado histórico da seguradora e dá para a gente ver aqui também o motivo daquelas quedas logo depois que ela via mercado depois do IPO. O resultado ele não era como esperado, a empresa não entregou muito daquilo que estava no prospecto, então faz sentido e justifica toda aquela queda, mas de lá para cá a empresa entregou bons números e não para de crescer em receita e em lucro. Quanto ao ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, tese essa de Warren Buffett, tanto o investidor 10 quanto o Status Investing, eles vão usar uma outra métrica, eles vão olhar para o ativo de maneira diferente do que a Caixa Seguridade e a BB Seguridade olham, é porque essas empresas elas foram desmembradas da Caixa e do Banco do Brasil, só que elas continuam usando os ativos da Caixa e os ativos do Banco do Brasil, e isso distorce essas métricas de eficiência e de rentabilidade. Mesmo assim, é uma empresa muito rentável, ainda assim é um excelente número. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de 6,5, é uma ótima média, apesar dela ter pouco tempo, a gente não tem um histórico muito grande para saber como ela vai performar, mas mesmo em pouco tempo já dá para ter uma ideia, ela é uma empresa que tem um apetite muito grande e a gente comentou no começo do vídeo que talvez esse seja um dos principais motivos do Barsi ser sócio dela hoje. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller de regressão à média. Aqui a gente não vai conseguir estabelecer a regressão à média. Esse é um dos problemas de uma empresa mais nova, porque hoje, apesar dela parecer que está cara, a gente acabou de ver no balanço dela que ela cresce acima de 12, 13, 15% e isso justificaria um PL mais alto. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Em 2024, a seguradora ela já distribuiu mais de R$1. Tem esses 31 centavos que eles já estão programados para o próximo ano, mas é competência desse ano. Então, se a gente fosse calcular o preço teto com referência a 2024, daria para a gente pegar esse 1,06 mais esses 31 centavos, daria 1,37 por ação, o que já é um valor alto. Seria de 22, quase R$23, mas cuidado porque o yield dela atual ele está bem abaixo disso. E uma outra maneira também para quem é sócio, olhar para o dividendo e o preço teto da empresa é pegar os últimos 12 meses e a gente pode usar esse dividendo de janeiro como referência. Então esse pagamento de janeiro do ano que vem, com os dividendos dos últimos 12 meses, que seria nesse pagamento aqui do mês de maio desse ano, porque antes disso foi só em novembro do ano passado, quem tiver posicionado lá em janeiro e tiver passado todo esse período investido na empresa, foi sócio de Caixa Seguridade nos últimos 12 meses, aí o valor total da empresa ele sobe muito, a Caixa ela vai distribuir 1,88 nesses 12 meses, e se for calcular o preço teto em cima desse valor, ele vai ficar muito fora, seria um preço teto de mais de R$30, mas um que dá para levar em consideração, porque quem é sócio tem que ter esse olhar, dividendo distribuído, olha valor de compra e olha para o seu yield on cost, seria esse 1,88 sobre o valor atual da ação, que está na casa de 14,10, e a gente teria um dividend yield de 13%. Aqui é só multiplicar por 100, aí ele vem 13,33, esse seria o dividend yield, talvez o yield on cost de todo mundo que é sócio e ficou 2024 até janeiro do ano que vem, uma excelente remuneração. E o preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a gente pega 22,5, multiplica pelo LPA, que é 1,2, multiplica de novo pelo VPA, que é 4,36, extrai a raiz quadrada e o preço justo seria de R$10,80 por ação.
Gerenciamento de risco esse que é pessoal, individual e é intransferível. Então a gente falou da Caixa Seguridade, uma empresa do setor de seguros, e ela obtém nota 4, ela é considerada uma ótima empresa. Recentemente a seguradora ela fez o comunicado que ela se desfez daquela participação de 25% na UI Seguros em um valor total de quase 240 milhões de reais. Olhando para o retorno histórico, quando a gente compara ela com o Ibovespa ou com o benchmark de renda fixa, nesse caso o CDI, a empresa deu retorno. Aqui embaixo em escuro é o Ibovespa, que retornou 11% no período. Essa faixa azul no meio é o CDI, que retornou 44% no período. E essa faixa vermelha é a Caixa Seguridade, que retornou 88% no período. Ela bateu o Ibovespa, bateu renda fixa, mas quando a gente começa a olhar para a questão preço dela, talvez para a maioria das pessoas, ela não está num momento tão legal. Quando a gente compara a BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto e a UIS, ela é a empresa que tem o maior PL, um PL de 12 vezes, contra um PL de 8 vezes da BB Seguridade. Toda vez que a gente compara as duas hoje e olha para esses múltiplos dela, a gente pode olhar o EV/EBIT aqui também, tem sempre que fazer uma análise mais funda, nunca olhar só para o PL, só para o yield, mas aparentemente a BB Seguridade ela estaria num momento mais interessante do que a Caixa, além do que elas pagam praticamente o mesmo dividendo, a UIS com 4% e a Porto Seguro com 3% de dividend yield. É um valor justificável, pelo menos a empresa está entregando para isso, o PL está de 12 vezes, mas ela cresce acima disso. Olhando para a foto atual, talvez o investidor ele não tenha muito assimetria, vai estar muito próximo do valor justo, ele não vai ter muita margem de segurança, mas para quem é sócio e quer aumentar a posição, ou para quem está fora e quer se tornar sócio da empresa, a gente pode ter uma grande oportunidade. Enquanto muita gente estava preocupada com essa questão do follow-on de quase 3 bilhões, assim que essa notícia saiu, esse rumor veio ao mercado, eu disse que eu via isso com muito bons olhos, isso vai dar oportunidade para muita gente, o mercado ele tende a ser pessimista demais, ele tende a pressionar demais ações que vão fazer um follow-on, vão fazer um processo de venda. A Caixa, ela é dona de 82% da Caixa Seguridade, a Caixa Seguridade CXSE3, ela é uma holding na Bolsa de Valores, e quem é acionista minoritário tem só 17% dessa participação. Como ela é uma empresa que está no novo mercado, ela vai ter que abrir mão de pelo menos 3% aqui para se enquadrar num free float mínimo de 20%, vai ter pressão vendedora e quem estava de fora vai poder se aproveitar desse momento, comprar uma empresa que já custou mais de R$16, hoje está na casa de R$14, e sabe-se lá qual valor ela vai ser negociada no momento que a Caixa vier com essas ações a mercado. Então esse foi o vídeo de hoje, uma análise muito completa da empresa, do balanço, dividendos, até a análise fundamentalista, preço justo, preço teto e o gerenciamento de risco. Ela é uma ótima empresa de um ótimo setor que remunera muito bem, talvez o principal motivo do Barsi ter comprado a empresa, mas a depender da estratégia de cada um, o preço ele é muito importante. No momento quando a gente compara ela com outras empresas, talvez as outras estejam no momento mais interessante, mas fica preparado porque muito em breve tem follow-on e vai ter oportunidade junto. Se você quer saber o movimento da carteira, as ações que a gente está de olho e o momento, por exemplo, da compra de Caixa Seguridade, aproveite esse momento de resultado trimestral, considere fazer parte da nossa comunidade e aí lá você vai ter acesso a todos esses movimentos, racional por trás deles, acesso à metodologia, estratégia de diversificação, gerenciamento de risco e todo o material que a gente se utiliza. E caso você queira mudar de corretora, tanto eu quanto a carteira da comunidade, a gente usa o BTG, tem um link fixado nos comentários, preenche o formulário, você faz isso em 1 minuto pelo celular mesmo, tem diversos benefícios, cartão Black, a mesma assessoria que a gente usa no canal, e só através do formulário dá para negociar a taxa e ainda tem acesso a uma plataforma muito boa e exclusiva de renda fixa. Preenche o formulário que rapidinho o pessoal entra em contato com vocês e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno, individual e até mesmo pobre multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!